E hoje a gente está recebendo, eu estou recebendo aqui hoje Regiane Fernandes do Buffet Aniane. Regiane, primeiro te agradecer por você ter aceitado o convite e ter vindo falar com a gente aqui nessa terça-feira. Eu que agradeço, Alessandro, infinitamente o convite, o seu convite. Para mim é um prazer estar aqui junto com você, nós que já somos parceiros, há um bom tempo. Também agradeço também a cidade de Ipiranga, que é uma cidade a qual eu tenho muito carinho, sou muito bem recebida aqui. Então, só posso agradecer realmente. Regiane, pois é, mas para quem não conhece a Regiane Fernandes do Buffet Aniane, quem que é Regiane Fernandes? Eu sou a proprietária do Buffet Aniane, uma empreendedora já há um bom tempo, agora também proprietária da Y-Pharma lá de Presidente Bernardes, né? Então a gente já estou caminhando aí nesse ramo de empreendedorismo há um bom tempo, né? Eu sou filha de um casal simples de Presidente Bernardes, Doroteia Fernandes e Eupídio Correia, a filha mais velha, responsabilidade, né? E saí de casa muito nova, sempre buscando oportunidades, sempre buscando um diferencial. Então eu fiquei fora de casa desde os meus 18, né? Em busca, né, desse diferencial, em busca de oportunidades, em busca de estudar, né? Já que a gente morávamos numa cidade muito pequena. Então eu sou essa pessoa Você determinada. Saiu de casa cedo? Saí muito cedo. Com quantos anos? Olha, eu fiquei... Por quantos anos eu saí? Quantos anos você saiu de casa? Você tinha que idade? Eu tinha... Bom, a primeira vez eu tinha por volta de uns 13. Aí eu voltei. Não deu muito certo, estava muito nova. Aí na segunda vez eu saí com 18 anos. E aí eu só retornei depois de casada. É mesmo? Mas, aí eu retornei pra cidade, né? Mas você morava na cidade ou zona rural de Presidente Bernardes? Eu morava na zona rural. Zona junto rural. com meus pais, isso. E aí não tinha muita oportunidade. Naquela época nem ônibus escolar para estudar tinha, né? Mas Porque como agora... assim? Como que uma menina sai de casa aos 13 anos de idade? Saí, fui morar com meus tios em São Paulo, né? Ah, então meus tios, tá. eles ficaram responsáveis por mim. Mas aí não deu muito certo, aí eu acabei voltando. E aí aos 18 eu saí novamente. E aí não voltei, né? Voltei depois de já estar estruturada, de já ter alcançado o que eu queria. Voltei já formada, casada. Tá, aos 18 você foi embora de novo? Sim. Assim, por um tempo maior. Isto. Por um tempo maior. São Paulo? São Paulo de novo. E aí fiquei lá por volta de uns 20 anos por aí. 20 anos? Exatamente. E como é que foi esse tempo de São Paulo aí? Foi um tempo desafiador, né, Alessandro? Cidade grande, você sabe como que é, né? É matar um leão realmente por dia, né? Porque a gente brinca aqui no interior que a gente mata um leão, mas na verdade os leões de fora, eles são mais potentes. São mais ferozes. Então é muito difícil, porque você disputa uma vaga de emprego com um monte de gente, né? A oportunidade existe de emprego, sim, mas você disputa ela com, né, milhares de pessoas, às vezes pessoas, inclusive, com um currículo, né, maior que o seu. Então, tem muita indicação também fora, muita gente que consegue a vaga de emprego porque alguém indicou. Então você vai ficando um pouco para trás, né? Então você tem que sobressair. E aí eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não podia fazer o mais do mesmo, né? Porque assim, eu tinha que fazer a função que foi determinada, mas eu tinha que fazer algo mais. Então assim, eu sempre tive, né, a oportunidade de crescer dentro das empresas que eu tava. Mas quando você começou, foi o que você fazia? Qual foi a profissão, essa primeira? Adivinha. Eu saí de casa para ser empregada doméstica. Aí Primeira profissão? Primeira profissão. Fui empregada doméstica. E foi bem duro. Aí eu dormia no trabalho, né? Aí já com 18 anos eu não fui para casa dos meus tios, né? Eu fui dormir no emprego, então eu trabalhava e dormia lá, né? E recebia muito pouco. E aí eu pensava que aquilo não era para mim. Eu sempre tinha isso na mente. Eu fazia bem feito, meus patrões gostavam muito de mim, mas eu imaginava que aquilo não era para mim. Eu queria é a realidade mais. Eu não sei, hoje talvez ainda continua, essa realidade continua, mas acho que há um tempo atrás essa realidade era muito assim, acho que a grande maioria das mulheres, essa era a realidade. Sim, né? Exatamente. Eu creio que hoje ainda, né? Ainda existe muito isso. Sim, existe, mas eu acho que hoje as condições de trabalho, elas são mais favoráveis, né? Os tempos mudaram. Isso. Eu conheço poucas pessoas que dormem no trabalho, né? Tem um horário fixo, né?
E quando você dorme no trabalho, você não tem horário para terminar, você tem horário para começar. Eu começava às 7, aí eu tinha que servir café da manhã, limpar a casa, almoço, jantar, aí eu ia dormir depois que arrumava a cozinha do jantar. Então, ou seja, era um trabalho que às vezes se estendia às 12 horas, né? Você tá o tempo todo. Exatamente. E qualquer coisa que eles precisassem, eu tava ali, né, à disposição, porque dormia no trabalho. E por quanto tempo? Por mais de um ano. Um ano, quase um ano e meio, provavelmente. Não me lembro ao certo o tempo, não, mas foi um tempo. E aí eu ficava pensando, sabe, porque aí eu via minhas primas, minhas amigas, sabe, trabalhando em outros locais, e eu ficava pensando, gente, será que eu não vou conseguir? Não, eu tenho que conseguir isso, sabe, eu tenho que conseguir entrar numa empresa. E aí depois que eu consegui entrar na empresa, eu era tão grata por estar lá, que eu queria sempre fazer algo mais do que era me solicitado, entendeu? E aí isso foi muito bom, porque as pessoas acabam vendo o diferencial. Numa época, né, inclusive isso tá até hoje, né, as pessoas só querem fazer aquilo que foram contratadas, né? Mas aí, pra que empresa que você foi? Então, aí a empresa, eu trabalhei pra Ion, né, que era uma empresa de seguros, primeiro. Aí eu era operadora de telemarketing lá. E aí fui, né, trabalhei com uma amiga minha lá, que me deu várias oportunidades lá dentro. E depois eu fui trabalhar pra Philips. E aí quando eu fui trabalhar pra Philips, eu consegui inclusive ser supervisora de equipe. Dei treinamentos, fui supervisora de equipe, eu saí de lá com um cargo bem bacana, sabe? Aí eu saí também, depois de uns 8 anos trabalhando na Philips. Fiquei muito tempo lá. E saí porque eu engravidei do João, fazia faculdade de farmácia, e eu priorizei a família. Era o momento de me priorizar um pouquinho. Aí acabei saindo, mas tracei um plano de carreira bem bacana dentro da Philips. E sozinha, assim, sem indicação. Porque tem os que traçam um plano de carreira com indicação, né? E isso, foi na garra. Foi mostrando mesmo o potencial. Isso tudo você viveu em São Paulo? Isso tudo em São Paulo. Longe de casa? Longe de pai e mãe, longe de casa, passando os perrengues. Aprendeu muita coisa? Nossa, muita coisa. Muita coisa, porque a gente passa muitas dificuldades que às vezes nem pai e mãe acaba sabendo, né? Porque senão quer trazer a gente de volta. Com certeza. Não, tá passando muito aperto aí, traz de volta, né? E aí eu não queria voltar. Eu queria mais, né? E a cidade de Presidente é uma cidade que, assim, você formou segundo grau, você não tem uma faculdade, né? O trabalho lá gera mais, assim, as oportunidades mais dentro de uma prefeitura, né? Não tem tantas empresas. Na verdade, acho que só tem uma, né? O interior sofre muito com isso. Isso. Né? Então, a oportunidade era menor. E eu queria mais pra mim. Então, por isso que eu saí e tudo. E graças a Deus. E onde que o Carlos aparece nessa história? Onde que o palmeirense... Você acredita que morando em São Paulo... Ele tá no cantinho, só observando. Morando em São Paulo, ele também. Mas se eu te contar que nós somos primos, você nem acredita, né? O quê? Somos mesmo? Primos. O Carlos também é de Presidente Bernardes? Sim, é de Presidente, você acredita? Carlos, se você quiser falar aí. Não. Pode Carlos tem vergonha. O Carlos também é de Presidente, então? Ele é de Presidente. Só que, assim, os dois, nós estávamos morando em São Paulo, somos primos, mas não tínhamos contato nenhum. E nós, nos conhecemos, né? Porque nem conhecia. Mesmo sendo primo de terceiro grau, a avó dele é irmã da minha avó. A gente nunca teve vínculo, né? Nem proximidade, nada. Aí nós conhecemos em Presidente, você acredita? Foi numa eleição, os dois foram votar. Sim. Então não foi em São Paulo, foi aqui mesmo. Não, foi aqui. E aí daqui nós viajamos para São Paulo e de lá a gente deu continuidade no relacionamento. Mas nós nos conhecemos aqui, no meu período de férias e provavelmente no dele também. Olha que bacana. Sim. E aí você voltou para São Paulo e sequência dessa vida lá? Exatamente, dando sequência na vida lá. E aí nessa época eu fazia a faculdade de psicologia. Eu fiz 6 meses de psicologia, né? E aí eu acabei vendo que não era muito a minha área. Eu falei, não Não vai rolar, não. Não vai. Aí parei o curso, tranquei a faculdade. E aí, pelo incentivo do Carlos, eu fiz faculdade de farmácia. Ele sempre acreditou muito no meu potencial, né? Eu falava pra ele assim, mas faculdade de farmácia deve ter tanta química, física, não vou dar conta, não. Aí ele, não, você vai dar conta sim, você vai fazer. Graças a Deus, dei conta, fiz. E deu tudo certo. E hoje você tem uma farmácia. E hoje eu tenho uma farmácia também. Olha que bacana. Mas aí, Regiane, e onde que entra a questão do buffet, dos eventos? Então, Alessandro, o buffet ele surgiu porque eu fiz o aniversário de 1 ano do meu filho lá em São Paulo.
Meu filho é de dezembro. E Carlos, né... O filho tá com que idade hoje? Ele tá com 13. 13 anos. Isso. Aí ele é de dezembro e aí assim, Carlos me convenceu na época a não fazer aniversário de 1 ano pra ele, porque criança não aproveitava e essas, né? Esses contras. E aí eu concordei com ele. Quando chegou em outubro, eu comecei a procurar buffet, alguém, né, pra poder fazer a festa do João pra mim. Só que dezembro é uma época muito apertada pra evento. Então, assim... Sim. Tem festa por todo lado. Tem festa, é confraternização, é reunião, é formatura, né? Então eu não consegui encontrar nenhum buffet que me atendesse em São Paulo. Aí eu falei assim, não, mas eu vou fazer. E aí nós alugamos um sítio, chamamos 200 pessoas. Eu lembro que assim, foram 200 pessoas assim de cara para atender, né? E... Mas você fez sua conta? Fiz por tudo, por minha conta. É Nossa, guerreira, assim, né? lógico, né? A família ajudando, mas assim... eu que tracei o norte, assim, de cardápio, né, de quantidade. E aí nós fizemos naquela época, inclusive, tudo. Bolo, doce, que trabalho. salgadinhos. Aí teve churrasco, aí teve um almoço. Nossa, muito trabalho, Alessandro. E pra gente que não tem experiência, né, igual eu não tinha na época, o trabalho é dobrado. Igual hoje, a gente já sobressai em muitas coisas, né? Já otimiza o tempo, porque já passamos por N coisas. Mas no início é complicado. E aí eu fiz essa festa pro João, nossa, só elogios. E aí, isso eu morava em São Paulo ainda. Quando o João fez 3 anos, nós mudamos pra Presidente de novo. Você voltou? Voltei pra cá. Aí quando o João tinha 3 anos, ia fazer, né, em dezembro, a gente voltou em novembro. Eu falei, também em cima pra arrumar um buffet, eu vou ter que fazer algo pro João. Aí fiz em Presidente mesmo, e foi um sucesso de novo. E aí tinha uma prima minha, que inclusive ela já faleceu, que ela me dava super apoio. Ela, não, Regis, você precisa começar a fazer festa pra fora, né? Porque assim, os 3 aninhos do João, todo mundo adorou. Mas eu não queria, sabe? Eu falava que eu achava que, assim, você tem que lidar com sonhos, Alessandro, você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Então eu penso assim, que pra eu aderir isso, pra trazer isso pra mim, eu preciso dar conta, né? Vamos dizer assim, é um casamento, precisa ser realizado com responsabilidade, né? Então eu ficava meio que assim na tangente com eles, mas não consegui fugir por muito tempo. Aí iniciei a primeira festa que eu fiz, foi dessas filha da minha prima, né? E aí foi no dia 26/8/2014, que foi a primeira festa assim oficial assim para alguém de fora. E desde então, de uma festa, a gente vai tirando outras, né? Graças a Deus. Você faz um trabalho bem feito. Eu falo que o interior, ele tem muito, assim, de indicação. Aí você começou mesmo? Aí eu comecei mesmo. Buffet a partir mesmo? daí. Aí eu já coloquei na página lá, buffet. Buffet Aniane. Exatamente, buffet Aniane. E aí... Mas e quando que... Porque você tem um espaço lá, né, Carlos? E por sinal, um espaço maravilhoso, o espaço que você tem lá. Como é que é o nome lá do lugar lá? Engenho. Engenho, lá no Engenho. Isso. Pois é, mas quando... Aí você pensou assim, eu vou construir meu próprio espaço, aí veio outras coisas. Então, Alessandro, a ideia do espaço, ela veio muito porque até hoje nós fazemos buffet, fazemos festas, né, fora da nossa cidade, fora do nosso espaço. Mas na época a gente queria proporcionar uma experiência diferenciada para os nossos clientes. Então, nós fazíamos as festas em outros espaços, mas a gente sentiu a necessidade de criar um espaço nosso, com a nossa cara, com tudo que a gente poderia oferecer. Porque sempre quando a gente ia em algum espaço, a gente sentia falta de alguma coisa. Então eu fui pegando isso tudo, e aí nós fizemos o nosso espaço baseado nas experiências de outros espaços que já tínhamos frequentado, para trazer uma experiência. Aí é um espaço bacana, moderno, rústico, um espaço grande, que cabe muita gente. Eu lembro que você inaugurou, foi em agosto também, não foi? Foi agosto também. Como diz Carlos, agosto é o mês da sorte. É tudo em agosto. Tudo em agosto. Dia 26 é aniversário do Verdão. Aí. Verdão, tinha que ter, né? Tinha que ter. Mas eu me lembro da inauguração. Sim, foi no dia 31 de agosto. 31 de agosto. E tem quanto tempo isso já? Vai fazer 6 anos. 6 anos? 6 anos esse Parece que não foi ontem, rapaz. Parece. O tempo passa muito rápido, né? Sim, nós enfrentamos o tempo da pandemia. Teve pandemia. Sim, Verdade. enfrentamos essa pandemia. E qual que é o maior desafio, Regiane, que você tem, que você enfrentou desde o início, o que você continua enfrentando, mas eu imagino que
imagina, não, todo início tem seus desafios. Tem. Né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou, assim? Olha, Alessandro, o maior desafio que eu entendo é você não ter experiência. Entendeu? Informação, falta de informação. Isso. No início foi isso. Hoje em dia eu já faço vários congressos, cursos, mas no início faltava essa experiência. E assim, quando você inicia, como todo mundo, né, como todo iniciante, a gente encontra dificuldades. Porque você, quando começa, já tem muita gente que já começou anos na sua frente. Já tem gente no mercado. Isso, né? já tem gente no mercado. Então a gente precisava sobressair aos que estavam no mercado. Então essa parte, ela é muito difícil, né? Diferencial. Porque diferenciar, ser diferente. Isso, ser diferente e ultrapassar outros que já estão no ramo, né? Eu precisava mostrar para o meu público, né, algo que eles precisavam, precisava mostrar algo para eles fecharem conosco, né? Ao invés de fechar talvez com outras pessoas, com outros que já estavam no ramo. E a gente só consegue mostrar o trabalho fazendo o trabalho. Verdade. Entendeu? Então, assim, no início, as pessoas às vezes acabam não depositando uma confiança em você. Então, você precisa meio que caminhar bem devagar, sem pressa. Né? Não dá pra você ir muito afoito, entendeu? Porque, assim, tudo tem seu tempo e é mostrando o serviço a cada evento. Então, assim, cada evento que eu pegava, eu ficava mais tranquila, porque, assim, dali sairia mais 2, 3. Aí eu ficava mais, assim, serviço bem feito, né? Trabalhando certinho. A gente conseguia alcançar novos. Agora você imagina, você abre um negócio novo, falta experiência, e aí vem uma pandemia, coisa que a gente nem imaginava que poderia acontecer, né? Acho que pegou muita gente de surpresa, né? Como é que você passou esse período? Alessandro, período difícil, viu? Esse Principalmente porque, como nós já estávamos há algum tempo no mercado, já tinha bastante festas fechadas, inclusive no período da pandemia. Então, assim, eu via noivas tendo que remarcar 2, 3 vezes, né? Tinha gente querendo desistir dos eventos já pagos, né? Então, essa época da pandemia, ela foi uma época que, inclusive, eu e Carlos, nós, no mesmo ramo, a gente, né, se viu um pouco mais apertado, em dificuldade realmente, né? Porque os dois trabalhavam na mesma área. Então, assim, se tá bom, tá bom. Se tá ruim, tá ruim. Até por isso nós resolvemos também, né, aderir à farmácia agora. Porque aí é outro, né, projeto. Outra atividade, outro ramo. Sim, né? porque eventos até hoje tem disso, né? Tem hora que tá muito no alto, tem os meses de baixa, né? Igual janeiro é um mês de baixa, geralmente o pessoal tá pagando muita conta ou tá viajando. Então, assim, é um mês que a gente precisa dar, né, uma segurada. Então, até por isso que a gente quis, né, nós aderimos à farmácia, foi um plano também, né, assim, foi muito bem pensado nesse sentido. Mas voltando ao assunto da pandemia, nossa, foi difícil. E aí, mais difícil ainda foi a volta e ter que arcar com todos os compromissos feitos. Entendeu? Porque aí eu já tinha festas pagas, e aí festas que foram adiadas por 3 vezes, então foi bem complicado. Porque aí, teoricamente não, né? Na prática, nós tivemos que arcar com a festa toda. Porque assim, a pessoa já tinha pagado 2 anos atrás. Então foi um período... Foi bravo. Foi. Mas assim, foi um período de muito aprendizado também, né? Passamos por ele, graças a Deus, e depois disso... E o que você trouxe de aprendizado disso aí, desses momentos assim? O Alessandro, que a gente pode desejar, podemos desejar, mas nada está nas nossas mãos. Tudo é no tempo e nas mãos de Deus. Sem dúvida. Não adianta eu querer, entendeu? Porque tem coisas que elas vêm para dizer assim que a gente precisa às vezes acalmar o coração, que não depende do que eu faça, entendeu? Tudo depende de Deus. Então eu aprendi muito isso, muita fé, porque não era só sobre a nossa vontade, sobre o que a gente estava precisando. Né? A gente já tinha alcançado um nível, né, mais elevado, aí vem a pandemia, a gente dá aquela estagnada, aí é hora de recomeçar. Esse recomeço é muito difícil. E aí, assim, foi um recomeço muito bom. Então, assim, precisou de ter sofrimento, precisou de ter apreensões para a gente entender que aquilo foi para uma evolução e para ver que não é tudo de como a gente quer. Tem coisas que vêm mesmo para ensinar que é preciso ter fé e esperar a vontade de Deus. Pois é. Você chegou em algum momento a pensar em
desistir, mexer com outra coisa e falar, isso não vai dar mais, acabou? Não, do buffet nunca. Não. Eu gosto demais. Não, nunca. Hoje eu vi uma postagem sua, se eu não me engano, até da Forbes. Você colocou. Sim, você viu? Algo relacionado, que o segredo do sucesso é o amor que você põe naquilo que você naquilo faz. que você faz. Exatamente. Né? Isso é muito verdadeiro, Alessandro, porque assim, eu acho que para trabalhar, eu tenho certeza que para trabalhar com eventos, não basta você ir só pelo dinheiro. Evento, ele exige muito de você. Tem gente que acha que é só o dia da festa, né? O evento não trata-se do dia da festa. Tem eventos que eu trabalho 1 mês, 2 meses antes, entendeu? Nós fazemos os nossos salgadinhos, eles são todos artesanais. Então a produção é lá no buffet, manual. Não é na máquina, é manual 1 a 1. Então, assim, quando as pessoas contratam a gente já faz um cronograma. Quando vai iniciar a produção de salgado, o que eu vou colocar em cima da mesa. Eu prezo muito pela beleza, né, da mesa. Colocar uma flor, mesa de entrada, mesa mineira. Então, assim, a gente tem vários diferenciais, né? E, assim, eu falo, além de você trabalhar esse tempo todo antes, tem hora que eu fico 24 horas no ar num evento, sem sentar. O quê? Sim. Depende da proporção do evento, sim. Então, assim, eu não posso ir só pelo dinheiro. Entendeu? Eu tenho que gostar daquilo. Porque, assim, é um sacrifício, né? Passar a noite toda. Sim. Né? Tem hora que a gente chega no evento 8 da manhã e o evento é 8 da noite. Aí a gente sai 8 da manhã no dia seguinte. A gente sai não, a gente chega em casa 8 da manhã no dia seguinte. Eu andei até postando alguns stories, né? E engraçado que sim, esses stories bombaram, porque acho que a maioria não sabe dessa rotina. Entendeu? Mas eu gosto, assim, esse é outro diferencial do buffet. Eu gosto de chegar antes. Eu gosto de estar no local, porque se acontecer qualquer imprevisto, eu estou lá. Eu sou responsável pela montagem da minha mesa. Então, enquanto as minhas cozinheiras, elas estão cozinhando, eu estou fazendo a montagem da mesa. Aí eu auxilio quem chega, mesmo que não seja tarefa minha. Então, vamos dizer assim, o barman chega, onde que a gente vai ficar? Se eu estou lá, eu ajudo, auxilio, né? Eu já fui na visita técnica também. Essa visita técnica também ela é muito importante para definir espaços, definir tudo. É o que você vai antes, né? Isso, eu vou antes. Então eu sei onde cada um vai ficar. Inclusive, né, o buffet, onde vai ficar o barman, onde que vai ficar o DJ. Então, assim, eu ajudo muito nessa parte. E, assim, eu não consigo sair do evento. Eu fico lá. Tempo todo? Tempo todo. Porque eu acredito que, sim, que eu lá, né, assim, a gente consegue um diferencial maior. Né? Eu tenho já uma experiência. Então, assim, qualquer coisa que aconteça, eu posso sanar mais rapidamente, né? Olha, eu fiz um evento uma vez, só para você entender mais ou menos um pouquinho do que eu tô falando. Eu fiz um evento e o contratante me disse assim: você não deixa ninguém entrar sem convitinho. E aí eu vou chegar com os convitinhos e dou para quem esqueceu, mas você não deixa. Aí eu falei, nossa, eu não gosto disso, sabe? Eu acho chato. Para mim, a pessoa chegou, ela tem que entrar. E aí eu pensei assim comigo, como eu vou receber essas pessoas bem? Ficaram uns 15 na portaria sem convite e o contratante não tinha chegado ainda, o cliente não tinha chegado para dar esses convites. Eu falei, nossa, como que eu vou fazer para recepcionar? Nossa, me veio um estalo. Tinha uma mãe com uma criança no colo, eu falei para meus garçons, leva a cadeira, coloca lá na portaria, leva refrigerante, pergunta se eles aceitam uma cerveja, e aí eu servi na porta. Você começou o buffet na portaria. Na portaria, sabe, mas assim, foi uma virada de chave ali na hora, tipo assim, eu olhei para aquele pessoal e falei, gente, não, isso não pode estar acontecendo. Eu preciso dar um jeito, né? Eu preciso receber essas pessoas da melhor forma possível. Então, já que eles não tinham convitinho e precisavam aguardar, então eu levo o buffet até a portaria. Aí você serviu eles ali. Servi eles ali. E assim, então são esses diferenciais, entendeu? Que talvez se eu deixasse a festa por conta de outras pessoas, não teria essa mesma sacada. Né, são coisas que acontecem no evento que você precisa pensar muito rápido, porque é tudo muito rápido, na verdade, na hora do evento. Aquelas 6 horas, ou você, né, tem as sacadas rápidas, ou não adianta, porque depois que passou... E cada evento é um evento, né? Não as pessoas têm a mania de falar assim, não, porque é igual, é tudo igual. Não é tudo igual. Não tem evento as igual, pessoas Alessandro. são diferentes, sim, os eventos são diferentes. O público é diferente.
Isso. E assim, as cidades também são diferentes. Vamos dar um exemplo assim, tem cidade que adere mais à entrada, tem cidades que gostam mais do jantar, do almoço em si. Tem cidades que preferem beber um pouco mais. Então, assim, o público não é igual. E mesmo quando o público, ele é o mesmo, vamos dar um exemplo, porque já houve casos de eu atender o mesmo público, dependendo de como eles estão no dia, a experiência também é diferente. Então, não tem evento igual. Não adianta. Todo evento... E coisas também que vão acontecer... que às vezes tem coisa que acontece em determinado evento que em outros nunca aconteceu. Exatamente, sim. Né? E aí você tem que ter essa experiência, esse caminho já percorrido para saber como é que eu vou lidar com isso aqui. Isso, tem, sim. E Alessandro, assim, e tudo que acontece no evento, assim, né, que eu falo assim, que tem uma relevância, isso vai para as minhas anotações. Eu tenho tudo anotado. Então, vamos dar um exemplo assim. Eu fiz a festa pro Quimicals. Aí eu tenho lá qual que foi a demanda, o que aconteceu, o que precisava melhorar, entendeu? Sim. Então, assim... Você anota o que deu certo e o que não deu certo. Exatamente. É assim, quando a gente fala o que não deu certo, é assim, existem, às vezes, contratempos no evento, né? Então, todo evento às vezes tem um ou outro contratempo, a gente também depende de terceiros, não é só a gente, né? Então, vamos dar um exemplo assim, as cadeiras chegaram atrasadas. Então, assim, o próximo evento então tem que pedir essas cadeiras na sexta, não pode chegar no sábado, porque impactou o trabalho. É um exemplo. Entendi. Então, assim, são Interfere. Então, assim, a gente já tem aquela sacada e já muda o plano de ação. Eu coloquei uma mesa, não, deveria ter colocado 2. No próximo evento vão ser 2, né? Uma mesa de entrada, né? Então, eu tenho sempre essas anotações de tudo que aconteceu, que foi top, que eu preciso fazer nos demais eventos, e o que, assim, não é essa parte, a gente precisa melhorar. E você vive o evento assim mesmo, gente? Sei lá, você tem um evento daqui a uma semana. Você já começa a viver ele bem antes, você fica imaginando. Eu vivo o evento um mês antes. Vou colocar lá, o que eu vou fazer dessa vez? Porque esse é o gostar, né? Sim, você é apaixonado pelo que você faz. Alessandro, eu vivo o evento bem antes. Eu trabalho constantemente na minha cabeça, eu fico desenhando. Tipo, nossa, eu vou chegar no evento, aí eu vou colocar aquela flor, mas e se não der certo? E se a flor não ficar a cor que eu escolhi, não for, né, no ornar? E fico pensando. E será que o público vai chegar? Porque tem público que atrasa um pouquinho. Será que o público vai chegar na hora? Eu preciso manter os salgadinhos fritos na hora e quente. Então eu tenho essa preocupação porque o público precisa chegar, né, no horário e aderir aquilo ali pra tá tudo certinho. Porque você lida muito também com alimentação, alimento, né? Isso. E coisas que vão ser fritas, que vão ser preparadas. Então... Exatamente. E aí você tem um cronograma, né? Pra poder seguir. Pra ficar tudo certinho, pra ficar tudo quentinho. Então, assim, eu fico, sabe, bem apreensiva, pensando mesmo. Mas, assim, não é uma semana antes, não, é bem mais. É bem mais. Dá aquele friozinho na barriga. Mas eu acho que tá aí o segredo do buffet, sabe? Porque, assim, tem gente que, assim, tem outros profissionais que eu vejo que pensam assim, já sei tudo. Entendeu? Peca no excesso. Isso. Não, eu não sei tudo. Entendeu? E assim, eu vivo o evento junto com a pessoa, o sonho da pessoa. E você precisa de equipe grande também, né? São muitas pessoas envolvidas. São. Nós fizemos um evento aqui em Piranga que eu até filmei e coloquei no meu feed, que a gente, né, foi um ônibus. Então, assim, um ônibus, gente? Um ônibus. Lá é @Buffet Aniane, né? Isso, @Buffet Aniane. No Instagram. Um ônibus. Bem bacana. Depois, né, o pessoal dá uma olhadinha. Eu acho que eu cheguei a ver. Nossa, deu uma Você acelerou assim um pouco? Isso, deu uma repercussão. Ideia do Carlos, porque ele falou que a Leila recebe os Palmeiras. Olha pra você ver, tudo ligado ao Palmeiras também, né? Tinha que ser. Ele falou que a Leila recebe os palmeirenses. Jogador. A Leila é a presidente, né? A Leila é a presidente do Palmeiras. E ela recebe eles, né, os jogadores, com cumprimento, dando boa sorte. Aí a gente pensou nisso. Porque, assim, os funcionários também, as pessoas que trabalham conosco, né, Alessandro? Eles precisam ter uma motivação e um gás também, né? Sem dúvida. Porque são eles que também carregam o evento. E é exaustivo, né? Não é fácil. É um trabalho muito exaustivo. É um trabalho exaustivo. Eles não param, né? São 6 horas de evento, 6 horas andando. 6 horas servindo, todo, né? 6 horas servindo o tempo todo, né? O tempo todo. E assim, é muito tempo. É muito tempo, sim. É muito tempo. É muito tempo em pé, muito tempo andando, muito né? Muito tempo andando, muito tempo lidando com pessoas diferentes. Sim, né? sim. Realmente. Mas, Regiane, eu sei que você não faz só eventos
casamento, aniversários. Eu já te vi também, eu sei que você faz também camarim, por exemplo. Inclusive tem um famoso aí que você fez com o Eduardo Costa, mas ela ficou assim um pouco diferente, Carlos, depois do Amado Batista, né? Ficou nariz em pé depois do Amado Batista. Subiu um pouco no salto depois do Amado Batista. Mas assim, brincadeiras à parte, Regiane, eu me lembro que você fez Amado Batista, fez Eduardo Costa e tantos outros. Sim. Né? É diferente? Olha, Alessandro, o trabalho é o mesmo. O que muda, né, porque assim, a gente preza o atendimento, né, com qualidade, a montagem do camarim com capricho maior, né, com o que eles merecem, né, cada um com a sua personalidade, mas o que diferencia aquela emoção de você atender o camarim é o próprio artista. Entendeu? Quando o artista ele te dá uma liberdade maior, parece que aquilo ali fica com uma, né? Você cria um vínculo e aquilo cria uma emoção maior. Sim. Né? Porque eu falo assim, não é um trabalho só de servir. Não é só sobre servir. A gente vive aquele momento junto com quem tá ali. Então, dá um frio na barriga de qualquer forma. E assim, você precisa atender as expectativas, né, que foi solicitada, porque o camarim a gente recebe um prospecto do que a gente precisa fazer, do que a gente precisa fornecer. Então, assim, cada um tem a sua demanda. Mas o que torna um diferente do outro é a essência. Igual assim, o Eduardo Costa, nós atendemos o camarim dele e assim, fomos surpreendidos, né, pelo elogio dele. Um elogio super espontâneo, que me deixou, inclusive, muito, né, eu falo assim, eu fiquei muito envergonhada no dia, porque assim, eu não estava esperando. Então, assim, a gente viver aquela emoção com ele, aquele carinho com ele, e isso torna o camarim um diferencial. Mas você há assim, o Eduardo Costa, eu imagino que todo fim de semana ele tem buffet trabalhando em vários camarins. Eu não me lembro de outro buffet, de outro camarim onde o Eduardo Costa tenha feito tantos elogios assim. Nossa, que, né? Aí assim, eu imagino que para você deve ter sido muito assim, realmente algo novo, né? Porque ao ponto do artista falar, né? Daquilo que ele viveu, que ele experimentou, é porque ele gostou, ué. Sim, Ele não fez aquilo por, eu vou dar uma força aqui pra Regina. Não, ele simplesmente falou daquilo que ele viveu, experimentou, né? Ou seja, você conseguiu atingir aquilo que a sua expectativa acontece com você. Você vive aquela expectativa, como vou montar, tal. No caso do Eduardo Costa, se tratando daquele vídeo lá, que tá na sua rede lá, você vê que você atingiu o seu objetivo, né? Sim, sim. Até explicando um pouquinho melhor do que aconteceu aquele dia, o pessoal que coordena, né, o camarim, eles chegam antes. E aí as meninas, elas já tinham, né, que trabalha com ele, elas já tinham elogiado muito o camarim. Inclusive uma delas, que ela postou uns stories falando que sempre tinha uma outra que dava mais sorte, que ia em camarins mais top, mas que aquele dia Deus tinha olhado por ela e ela tava no camarim top. E eu não tinha acesso ao camarim depois que o Eduardo Costa chegasse. A gente serve e não tem mais acesso. E aí tem aquela fila de pessoas que ganham pulseirinha para tirar foto. Então, assim, eles gostaram tanto do nosso trabalho, aí juntamente com a Valdete, que também é uma das organizadoras, aí eles juntaram e me deram essa pulseirinha. Sim. Pelo agradecimento, né, no trabalho em si. Então, quando eu ganhei essa pulseirinha, eu fui uma das últimas, eu fui a última, na verdade. E aí eu fui, e como tinha uma prima de Carlos lá dentro, a Daisy, que é da dupla Daisy, elas estavam lá dentro, uma delas, né? E aí ela falou pro Eduardo Costa assim, Eduardo, ela é minha prima. Aí ele falou, nossa, sua prima, e me deu a liberdade de dizer pra ele que eu era responsável do buffet. Aí eu falei, eu sou prima dela, Eduardo é responsável pelo buffet. Aí ele soltou aquele elogio, né, que era o melhor buffet do mundo. E assim, sem eu pedir, sem eu esperar nada, né, assim, na verdade não era nem pra eu estar ali. Eu consegui essa pulseira graças às meninas, a Valdete, que se empenharam. Essa energia boa também faz as coisas acontecerem, né, Regiane? Mas eu não sei, mas talvez pode ser a degustação visual. Sim. Sabe? Primeiro visual. Eu mesmo, sempre que eu participo de quando você é responsável pelo buffet, a gente tem uma degustação visual primeiro, né? Assim, a gente olha assim, é bonito, é gostoso de ver, né?
Aí eu falo que Assim, primeiro a gente... nossa, mas que... Popularmente, que é primeiro a gente come com o olhar, A né? gente come com os Popularmente olhos, falando, sem né? dúvida, Sim, sem primeiro dúvida. você vê. Se não tá bonito, você não vai querer. Sem Pode estar dúvida. gostoso. Como que você vai querer comer algo que não esteja... Essa ornamentação, gosta de colocar flores. Sim, flor, fruta. Teve um que você colocou até, que eu me impactei, que eu achei isso muito bacana, foi o mel. Ah, sim. O favo de mel. O favo de mel, um isso. quadro assim. Pingando nas frutas. Meu Tá usando Deus. muito agora esse favo Pois de é, mel. assim, Ficou bom, não ficou? Bom, bonito e, assim, muito gostoso. Né? Foi, colocamos. Então, assim, eu creio muito que essas coisas, elas impactam, né? Sim, positivamente. Positivamente. E assim, e aí só voltando ao adendo aí do Eduardo Costa, eles me pediram micro-ondas no dia. Aí eu perguntei pras meninas, mas pra que vocês querem micro-ondas? Ah, pra esquentar os salgadinhos. Eu falei, não, os salgadinhos são fritos todos, entregues na hora. Ela, não, Regiane, mas assim, você não vai ter acesso no camarim do Eduardo Costa quando ele chegar. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, quando tiver faltando 5 minutos pra ele chegar, você vai me avisar. Vocês não vão usar micro-ondas. Onde já se viu, Alessandro? Eles vão esquentar um salgadinho no micro-ondas? Não. O diferencial tá aí também, né? Aí eu fui, o que aconteceu? Ela foi, ela tava rastreando ele. Aí ela foi e falou, Regiane, tá faltando 5 minutos pra ele chegar. Alessandro, quando eu deixei o salgadinho sair, ele chegou. Foi assim, parecia que tava realmente cronometrado. E aí ela elogia muito também o pastel de angu, que é o nosso carro-chefe. É uma marca, né? Exatamente, ele foi quentinho esse pastel de angu, imagina frito na hora, né? Não, o pastel de angu é maravilhoso. Inclusive, se alguém quiser aprender a fazer o pastel de angu, tem um vídeo, né? Tem lá no YouTube. Temos sim um vídeo. O segredo foi revelado. Exatamente. Tá no... Como é que é o nome do canal do YouTube lá? Bife Aniane também? Bife Aniane também. Tem um vídeo. Foi o primeiro vídeo. Foi o primeiro Nossa, vídeo. ele viralizou. Graças a Deus. Então, se alguém quiser aprender a fazer, né? E tá lá, sem Pode segredos aprender. nenhum. Mas eu já falo de cara, igual o da Regiane não tem não. Né? Não tem não. Muito Sandra gostoso. fica o pastel. agradecida Aquele com esse pastel de carinho. A gente angu. faz com muito carinho. O pastel de angu, ele é o único salgado que eu ainda preciso estar na linha de frente na produção. Mas no buffet tem ele? Buffet tem. Tem ele? Tem, todo momento. Não tem festa sem ele, não. Sempre tem. Ah, sim. Então ele tá no cardápio. Tá no cardápio. Sempre. E assim, e é coisa que você traz desde muito tempo mesmo, né? Essa receita de pastel de angu. Ô, Alessandro, quando eu comecei o buffet, não tinha pastel de angu, eu não sabia fazer. Não tinha. Mas as pessoas comentavam muito desse pastel de angu. No caso, foi o que o Eduardo mais gostou também. Foi. Aí ele fala que é o pastel. Aí ele elogia pastel de milho. Mas é o pastel de angu, Ah, que não ele é não pastel de sabe o angu. nome, né? Aí ele fala que comeu um pastel de milho que nunca comeu antes, que é maravilhoso. Aí é o pastel de angu, né? E é o seu carro-chefe? É, meu carro-chefe, exatamente. Pastel de angu. Pastel de angu, meu carro-chefe. Pois Nossa, e é delicioso, realmente, assim. Eu sou suspeita, né? Não, Mas é... ele é sequinho, crocante. É diferente mesmo. É, Aí, no caso do seu cardápio, todo cardápio tem pastel de angu. tem, todo. Ah, isso eu não sabia. E o cardápio é personalizado, Alessandro. Não sou eu que monto, a não ser que o cliente queira. O contratante que pede. O contratante que pede. Eu tento mostrar para eles que é importante o quê? O gosto deles versus o gosto de quem eles vão convidar, dos convidados. Certo. Porque eles precisam preocupar com o paladar dos convidados. Eles estão atendendo, né, o convidado. Então não adianta, às vezes, você escolher algo que seus convidados não vão aderir. Né? Então, assim, precisa ter essa preocupação. Então, quando as pessoas não querem dar essa sugestão que eles pretendem, eles pedem pra gente uma sugestão, aí eu dou. Mas, assim, geralmente já vem do contratante. A gente conversa e, baseado na conversa, eu consigo entender o que eles querem pra montar. Esse primeiro contato da pessoa que quer montar um evento, o Regiane, ele entra em contato com você, quer fazer um evento, aí você tem toda uma questão, uma reunião antes, entender como é que funciona. Isso. O primeiro contato sempre acontece pelo WhatsApp. A maioria das vezes eles não conhecem a gente. É porque você atende a região bem grande, né? Isso. Eles vêm por indicação. Sempre alguém indicou. Então, eu faço uma pequena entrevista com eles, data, onde vai ser, o que pensaram para o grande dia, e elaboro o orçamento. Ah, sim. Baseado nesse primeiro contato, nessa primeira entrevista. Entrego o orçamento. Depois do orçamento, aí se eles fecham, a gente agenda uma reunião, né, uma visita técnica no local, e aí eu vejo com eles se tem necessidade de colocar algo mais, e a gente vai trabalhando em cima disso, né?
inclusive na visita técnica. Geralmente, assim, a maioria das vezes, eu conheço até os contratantes na visita técnica, você acredita? Eu fui fazer uma visita técnica esses dias, eu não conhecia a contratante. Ela foi num casamento que eu fiz, me contratou para a festa de 15 anos da filha dela. Quando a gente foi pro espaço, Aí que você foi conhecer. aí que eu fui conhecer. Então, por isso também que eu acredito que seja muito importante essa visita técnica, que a maioria dos buffets não fazem. Porque essa região também é grande, né? Você atende uma região bem grande. Sim, tem lugares que eu nem conheço, então eu preciso ir lá para ver a organização da cozinha, o que tem na cozinha, porque assim, a gente exige assim, um local com pia, uma cozinha com pia, não precisa ter fogão, nada, porque nós levamos tudo. Ah, entendi. Mesmo que a pessoa fale, não, mas lá já tem fogão, não, eu levo o meu, porque eu não sei como que vai estar o de lá. Entendi. Entendeu? Eu preciso ter uma preocupação. Você prioriza essa qualidade, né? Exatamente. Isso tudo a gente faz na visita técnica. Então, assim, primeiro contato é atendimento ao WhatsApp, segundo, envio de orçamento, fechamento de contrato, visita técnica para ajustar o contrato, para conhecer o local e conhecer os contratantes também, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Entendi. Mas aí qualquer evento de qualquer tamanho você atende? Alessandro, sim. Eu vou fazer um agora em Senador, dia 2 de maio, para 30 pessoas. 30 pessoas. 30 pode pessoas. ser 30, pode ser... Pode ser 800, pode ser 1.000. Pode ser 1.000 pessoas. Exatamente. Essa proporção Não. é com o contratante. Sim, é com contratante. Né? Mas, Regiane, hoje você como uma empreendedora ou empresária, hoje no ramo de buffet, também no ramo de farmácias, o que você diria para quem está montando coisas novas, está iniciando uma jornada nova, né? Para as pessoas que querem, talvez, de repente, igual como você. Eu imagino que tem muita gente que talvez está desempenhando algum tipo de trabalho, mas não está feliz ali. Fala, não, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero fazer outras coisas. O que a Regiane de hoje falaria, talvez, para a Regiane lá de trás? Para não ter medo. Porque o medo atrapalha muito. A gente fica com medo de sair de CLT, né? Às vezes de um emprego com carteira registrada, que você tem vários benefícios, mas às vezes você não está feliz lá. Entendeu? E às vezes você tem uma capacidade e N oportunidades que você deixa de aproveitar por conta do medo. Os desafios, ele tem mesmo, nem tudo é fácil. Quer dizer, eu acho que, né, a maioria não é fácil. Empreender, ele é difícil, mas ele é possível. E assim, de repente você vai para uma área que você gosta, então você junta o útil ao agradável. E a tendência de deslanchar é muito grande. Então eu falo assim, não ter medo, ter paciência, porque a gente, é igual eu falei, tudo é no tempo de Deus, a gente quer as coisas para ontem. O empreendedor, ele tem um tempo, né, que ele precisa, né, engatinhar ali, que ele precisa tratar a empresa como filho, que ela às vezes não dá frutos. Né, uns 2, 3 anos eu acredito que você não receba os frutos, né, você não colhe de imediato, né, às vezes você ganha menos até que se você estivesse no CLT. Mas e como lidar com esse medo? Porque ele existe, né? O Alisson tem que ter persistência, vontade. Eu acho que quando tem vontade, o medo não toma conta. Eu acho que quando a pessoa desiste é porque não era para ser realmente, porque ela não tinha realmente vontade daquilo, entendeu? Era algo que imaginou. Mas assim, não tanto faz. Porque quando você tem vontade, o medo, você ultrapassa o medo. Tem uma frase que eu gosto muito, nem sei de quem é a frase agora, que só fracassa quem desiste. Exatamente. Né? Sim, só fracassa quem desiste. Se você não tentou, se você não vai saber se ia dar certo, se não ia. Se você não desistir, em algum momento você vai chegar. Sim, eu já tive negócios que não deram certo. Entendeu? E assim... E negócios que você encerrou também, por exemplo. Você tinha um bar ali no centro da cidade. Sim. Né? E nós encerramos na pandemia. Porque o custo ficou muito alto, né? Eu me lembro que o Carlos era louco pra não fechar. Né? Não, o Carlos soltou até fogos quando fechou, né? Eu não queria, sabe? Porque você já tava do meu jeitinho, eu tinha reformado, tava da forma que... Da pandemia. Isso, aí, na verdade eu não posso dizer que não deu certo, exato. É um negócio que você, assim, encerrou. Encerramos. Né? Encerramos por conta da pandemia e tudo, né? Mas assim, para nós, Alessandro, foi muito bom ter encerrado. Naquela época eu não via isso. Mas eu pude dar o devido valor ao buffet, o espaço era meu. E você acha que a pessoa também tem que ter essa noção? Porque às vezes a pessoa... De encerrar alguma coisa, de fechar um ciclo, de começar outro. Já devia um pensador, Carlos Bernardo. Que você precisa ter sabedoria para encerrar. Você precisa saber quando encerrar. Porque depende, se você passa do ponto, você fale, né? Você vai ladeira abaixo.
se você fica empurrando aquele negócio que não está dando certo. Então, quando você abre um negócio, não é só sobre abrir, é sobre ter a sabedoria de fechá-lo no momento certo. Isso eu aprendi com o filósofo Carlos. O filósofo Carlos. Mas e aí, Higiene, mas aonde que você busca força todo dia? Em Deus, né, Alessandro? Só Deus mesmo. Busco força nas orações, em Deus. Você tem o seu negócio, vários negócios que você toca. Você tem a questão do buffet que te consome bastante, como você mesmo disse, você vive o evento o tempo inteiro. Você tem um adolescente em casa, né? Não é fácil ter um adolescente em casa. Então, assim, a mulher ela tem essas multifacetas, né? Sim. É dona de casa, é dona de negócio, é mãe, né? Como que você lida com isso no seu dia a dia? Ô, Alessandro, vai às vezes bem e às vezes aos trancos e barrancos. Pra ser bem sincera. Principalmente agora na fase realmente da adolescência do João, exige muito. Eu falo assim que não tem nada que me tire do eixo igual, né, a criação do filho, saber se está certo ou se está errado. A gente que é mãe, eu acredito que pai também, a gente tem muito essa pendência, né? Será que estou errando? Será que estou acertando? Então, assim, tem hora que as coisas estão fluindo bem, tem hora que a demanda aumenta e as coisas em casa acabam sendo deixadas um pouquinho de lado, porque não é fácil realmente você ser empreendedora de vários negócios, dona de casa, e olha que eu tenho pessoas que me ajudam, sabe? Eu tenho as minhas secretárias que me ajudam durante o dia, mas mesmo assim, com a demanda de trabalho, fica mais puxado. E tem coisas que é só a gente. Né? Igual o João. Tem coisas que, né, que é o meu filho. Tem coisas que ele quer que eu faça. Tem hora que ele fala assim, mas eu quero a sua macarronada. Entendeu? Aí tem um monte de coisa lá pra ele comer, aí eu preciso ir lá, sabe? Não, mas agora eu quero que você senta aqui e faça um carinho pra mim. Aí eu tô com um monte de orçamento pra fazer, eu fico olhando. Mas você consegue ter um tempo de lazer, por exemplo? Você consegue tirar um tempo pra você? Depois do Minas Bar, sim. Você, o Carlos, assim, você consegue tirar um tempo pra... Depois que nós encerramos o Minas Bar, que era o bar que funcionava... tomar uma cervejinha, tomar um vinho, não sei. Sim. Algo que você goste. Então, antes a gente até praticava muito mais do que agora, né? Depois que a gente encerrou o Minas Bar, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor. Agora, quanto a gente, tinha uma época, inclusive, que a gente falava assim, toda terça-feira é nossa. Aí a gente saía, tomava uma cerveja. Eu confesso que já tem uns meses, já que a gente não tem praticado as terças. O filósofo tem... o filósofo Carlos, né? Foi acabando, sabe, caindo no esquecimento. Mas assim, antes a gente tinha um dia da semana e geralmente era terça. Mas por que não tem mais? Então, fomos engolidos, né? Acredito pelo trabalho em si, pela demanda do João, porque assim, antes do João, ou eu deixava ele com alguém. Mas antes do Minas Bar ou depois do Minas Bar? As nossas terças? As nossas terças foi finalzinho do Minas Bar pra fechar, né? Tá. Aí você tinha toda terça-feira sua? Isso. Mas aí o João era menor. Então, assim, mas aí você saía... Sim, a gente saía, tomava uma cerveja. Entendi. E aí em outras cidades. Então era bem bacana. Mas assim, o João ficava mais tranquilo. Agora não. É engraçado, né? Que eu achava que quando a criança crescesse, que ela ia me dar menos trabalho. Aí dá um pouquinho mais. Então acho que foi por isso também. E a gente acaba não querendo deixar ele, porque ele já entende mais. Aí tem lugares que ele não quer ir. E tem lugares também que não é pra ele. Então a gente acaba que fomos engolidos. Mas assim, isso faz bem, viu, Alessandro? Não, você me lembrou de um ponto que precisamos retornar aqui como casal. Precisa rever isso aí, ó. Carlos, precisamos retornar. Eu tô precisando de criar uma terça também lá, viu? Então, porque eu falo assim, esse final de semana a gente sempre trabalhou muito. Segunda a gente tá cansado. Aí a gente sempre pensou na terça justamente por isso. Porque a gente trabalha com eventos normalmente de sexta pra lá. E aí chega quinta, eu já tava preocupada com o evento na sexta, com o evento no sábado. Então, assim, era o dia que, assim, que a gente... Entendi. Mas no momento, então, você não tá tendo esse tempo. No momento, você me fez repensar. Pois é, mas isso não te dá... Fica exaustivo, não? Fica muito exaustivo. Porque o empreendedor, ele não trabalha só aquele determinado tempo de horas. Ele não tem hora para trabalhar, né? Tá, é de noite, Alessandro. Né? É assim, quando a gente... Até quando a gente aderia, saía assim, a gente sentava e falava assim, hoje a gente não vai falar de trabalho. Aí, 5 minutos depois, tudo é trabalho. Então, assim, o empreendedor, ele vive o trabalho, mas é exaustivo, e principalmente porque a gente trabalha juntos como casal, é difícil. Nós trabalhamos juntos no buffet e nós trabalhamos juntos na farmácia.
Então, se... Querendo ou não, vocês estão ligados o tempo inteiro. Isso. A gente não briga por conta de ciúmes, é um exemplo. A gente briga por conta de trabalho. Por conta de trabalho, negócios. Exatamente, a gente discute, né? Briga não, né? A gente discute por conta de trabalho, não tem assim. Então eu falo assim que realmente relembrar que a gente precisa fazer isso é importante, sim. Porque E é uma dica para outros empreendedores que estão ouvindo isso aí, porque tem muita gente que vive nessa loucura. Nessa loucura, né? Esses dias eu estive conversando com uma pessoa, não me lembro agora quem que falou para mim o seguinte, esses dias eu não tô mexendo com nada, porque eu tive um problema, burnout que chama, né? Ah, sim, agora tá o super... termo sim. Eu fui ao médico e estava passando por uns problemas e tal, e o médico falou, não, você tá com isso, e você vai ter que desligar, vai ter que parar, porque senão você vai enlouquecer. E aí do nada, teve que meio que assim, realmente tirar uma semana ali, meio que ficar meio de molho para poder as coisas voltarem a se encaixar. Mas acredito que para uma pessoa que está com a mente muito ativa, até para tirar essa uma semana, eu imagino que... Mas foi necessário mesmo, assim, de médico e... Não, mas eu falo assim, só que às vezes uma medicação para conseguir ficar. Porque assim, às vezes a pessoa tá parada, mas a mente está funcionando. Não para, né? Eu falo assim, às vezes a pessoa tá parada, mas a mente continua. Então, às vezes, só através de médico, medicamento, para conseguir alcançar. Precisa de um profissional aí de saúde para ajudar, porque as pessoas não conseguem dormir, né, Regiane? Não. Olha, Alessandro, eu faço terapia tem muitos anos. Faço, acho necessário, indico. Sim, é muito bom. Porque às vezes a gente tem uma pressão e uma carga, né, emocional muito grande. Então, assim... O profissional de saúde, o psicólogo, ele te ajuda. Às vezes as coisas não é tão a ferro e a fogo como a gente acha que é. Então acho que a gente dividir o peso é menor. Então... Essa semana também a gente está fazendo... Estou participando de um novo processo de mentoria aí. E engraçado que essa semana eu ouvi algo do rapaz que está nos orientando lá sobre a questão, que ele falou o seguinte, cara, é difícil lidar com as pessoas. Mas às vezes você tem que saber que a pessoa mais difícil de lidar é a gente mesmo. Sim. Porque todo dia você vai acordar de um jeito, você não acorda a mesma pessoa todo dia. Tem dia que você vai acordar super motivado mesmo, feliz. Tem dia que você vai acordar super para baixo. Exatamente. Não vontade de fazer nada. Tem dia que você quer ver ninguém. Mas e aí? É você mesmo, né? Você lida com você mesmo o tempo todo. E você não é igual o tempo todo. Não. E você precisa entregar o seu melhor o tempo todo. O tempo todo. E as pessoas esperam isso de você. Sim. As pessoas esperam. O Alessandro... Pois é. Alessandro Taborococho, não é o Alessandro que a gente conhece, né? Um exemplo. Mas as pessoas têm as dificuldades, né? Tem as dificuldades internas, dificuldades no trabalho, dificuldade com família, né? A gente tem uns... E cobrança também, né, Regiane? Cobrança é um negócio perigoso também. Você ficar se cobrando, né? Você lembra que há poucos dias mesmo, a gente teve algumas conversas aí. Eu passei por um processo um pouco complicado, mas ainda bem que eu acordei cedo, né? Acordei cedo para ver, porque assim, a cobrança começa você mesmo te colocando contra a parede. Sim, sim. Eu acho que o empreendedor faz muito disso, né, Alessandro? Você sempre foi muito empreendedor também, né? Então, tá sempre faltando, né? A gente sempre acha que não foi o suficiente. Não é o suficiente. Né? E é por isso que eu super indico. Eu sou super a favor, assim, de psicólogo, entendeu? Não, e assim, tem que ir mesmo. É o que faz fazer parte de terapias mesmo. Inclusive, eu tenho o privilégio de ter alguns amigos que são da área de saúde, tenho alguns amigos que são psicólogos, então eu tenho esse privilégio de, às vezes, para dar uma ligada, né? Eu falando, tal. Aí dão uma orientada na gente, vem cá, pra gente conversar, tal. Sim, porque ajuda muito. É demais. Muito importante. Demais. Não querer tocar o barco sozinho não vai dar errado. Dá. Não, a gente precisa dos amigos, precisa do psicólogo, precisa dos familiares, precisam de pessoas que cercam a gente de amor, de atenção, porque não é fácil. E assim, igual ele estava falando, né, o seu amigo, assim, né, que é psicólogo, ele também, que você falou? Não, é da área de mentoria. Sim. Da área de neurologia até. Então, porque lidar com as pessoas também, assim, não só pelo nosso estado, né, de espírito do dia, mas a gente também depende do estado de espírito da pessoa, entendeu? Porque se você tá muito pra cima também, tem pessoas que são mais difíceis de lidar. Tem gente que é muito extrovertida, tem gente que não é. Engraçado que eu não sou extrovertido, sou pessoa introvertida. Dependendo do evento que eu participar no fim de semana, na segunda-feira eu tô zerado de energia. Eu preciso ficar no cantinho, preciso de mato
Eu quero, verdade. Eu gosto muito de ficar sozinha E, também. e é no importante, meu tempo de... e é importante você se conhecer, né? Saber como que eu funciono. Sim. Não é? Sim, pra você recarregar suas energias Pra e você não se- ultrapassar os seus limites. Exato. Que né, a gente sabe que chega e bate na porta e não tem jeito, E né? a gente ultrapassa, né, Regiane? A gente ultrapassa, a gente não... Esses limites a gente não tá nem aí pra ele às vezes. vai atropelando. Mas quando esse termômetro aumenta, que você sente, né, no corpo, no físico, aí você vê, opa, ou eu paro ou vai dar alguma coisa errada aqui. Aham. Não é? Exatamente. E aí a gente precisa ter essa chavinha. Precisa ter essa chave e também amigos e profissionais importantes que vão te, É porque sozinho é para difícil, com né? isso, para com isso, É. né? Esses dias até o Júlio, meu amigo, esses dias, tava falando, você precisei de um médico, não sei o que lá. Eu falei, e aí, Júlio? Ele falou assim, rapaz, a menina me atendeu e falou comigo, ó, acabou, hein? Acabou, porque aqui, ó, limite disso, limite daquilo, limite daquilo. Eu falei, isso foi importante eu ouvir isso. Eu falei, pois é. A gente precisa dessas pessoas, precisa. né? Pra poder falar, ó, olha só, olha onde você tá aqui, ó. É isso que você quer pra você? Não é? E a gente prioriza o tempo todo o quê? A gente quer viver bem, a gente quer dias melhores, né? Às vezes tá se matando. Isso, aí se mata, né? Corre atrás do dinheiro, se mata por ele, gasta depois Gastar ele pra poder... pra poder cuidar da cuidar da saúde, saúde. né? Tem que ter uma dosagem, né? Mas às vezes a gente extrapola mesmo. Ô, Regiane, a gente tá chegando no finalzinho já do nosso papo, que muito bom. A gente tem papo pra horas, né? Graças a Deus. como descargos, é mal. Você tava preocupada com... Não tem roteiro? Não... Vocês agora são assim, né? Não mandam roteiro pra gente. Aí... Vamos falar aleatoriamente? Mas é gostoso esses bate-papos. Demais sem da ter, assim, conta. né? Eu quero Aquela te pressão. agradecer mais uma vez por você ter vindo, tá? Você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você, pela profissional, pela pessoa que você é. É recíproco. Obrigado mesmo por você ter vindo. Eu que agradeço, Alessandra. Não, só quando você falou, eu falei, tenho que ir lá. Inclusive te prestigiar. Torço muito por você, você sabe muito disso. obrigado. Que você voe cada vez mais alto. Tá voando já e vai subir cada vez mais. E eu vou estar aqui assistindo. Muito de obrigado. camarote, porque assim, isso é muito especial mesmo. Nas comemorações, Buffet Aniane estará presente. Isso aí. Ô, Regiane, mas antes de fechar, eu sempre faço aqui um bate-volta com todos os meus convidados. É claro que com você não vai ser diferente, né? Fala pra mim, Regiane, daqui 10 anos. Eu vou continuar empreendedora, mas com um grau, assim, elevado, um nível elevado. Já estamos, né? Vai Mas aumentar isso aí. Sim. Eu pretendo. Aí, olha, a gente tá falando dos limites. Sem limites daqui 10 anos. Sim, eu pretendo elevar cada vez mais o buffet. Tô correndo atrás disso, fazendo congressos, cursos. Pretendo elevar o nível dele a um nível mais alto. Mais alto. 10 anos, com certeza. Você falou pra mim que você busca as suas forças aí, você busca a sua força em Deus. Você é uma pessoa de fé. Sim, muita fé. Sou católica, E o que é fé? praticante. Fé é você acreditar e você viver o que tá ruim e acreditar que vai melhorar. Fé é uma força, né, surreal. É o que alimenta a gente, né, o que dá esperança. E quem é Deus pra você? Ai, Deus é tudo, né? É onde eu recarrego realmente as minhas energias. Sim. E você fala com É o Deus? que olho, sim, constantemente. Constantemente. Sim, às vezes até fazendo ginástica. Outro dia as meninas falaram assim, nossa, gente, você tá viajando. Aí eu falei, nossa, eu tava pedindo pra Deus, sabe, orientação. Enquanto eu fazia o exercício, eu tava buscando orientação, sabe, com outro problema que eu precisava solucionar, sabe? Então a todo momento. Alessandra, eu não sei quem vive sem Deus como vive. Porque assim, a gente precisa de um respaldo, a gente precisa de um socorro. E se não for Deus, né, vai ser quem? Ele está acima de todas as coisas. Gente, então imagine-se que Deus te deu um poder agora para você falar com todas as pessoas no mundo que tá te ouvindo agora. Você falaria o que para essas pessoas? Nossa, Alessandra. Ai, que pergunta difícil. Isso eu pergunto para todos que passam por aqui. Difícil? Difícil? Difícil. O que eu falaria para todos? Mas todo mundo tá te ouvindo, tá? Todas as pessoas desse planeta estariam te ouvindo agora. Ô, Alessandro, eu acho que com
E se as pessoas se colocarem no lugar das outras, sabe? Se colocar mesmo, empatia mesmo, nós vamos viver tempos melhores. Então, se Deus pedisse para eu falar algo para todo mundo hoje, eu ia pedir mais amor, mais empatia. Não ia pedir nada para mim, nem para minha família assim, em específico, não. Eu acho que todo mundo precisa, sabe? Se colocar mais no lugar das outras pessoas. Eu acho que a gente viveria um mundo melhor. A gente está num mundo muito individualizado, um mundo de muita internet, um mundo de cada um tá vivendo só o seu mundo ali. Né? A gente está perdendo o entrosamento. Uhum. É o que eu penso. É o que eu você tenho falaria. visto. Então eu pediria para que as pessoas fossem mais empáticas, para que Deus colocasse a mãozinha. Já coloca, né, coitado? É tanta coisa que a gente pede, né? Mas colocaria a mãozinha assim, mais nesse lado. Porque acho que se você fizer isso, a tendência de fluir é melhor, vai ser melhor, entendeu? A tendência de tudo fluir. Né? Esse mundo de inteligência artificial, né? Ser Sim. menos artificial, mais Exatamente. real, mais humano, né? Sim. É o que precisamos. Eu falo assim, às vezes as pessoas não estão nem mais se importando que discutiu com um amigo, que brigou, porque aí vai pro celular, não vê nem o tempo passar e não sente aquela dor mais. Nem dor as pessoas estão sentindo. É o que eu vejo. Você não acha? Você discorda? Não, de jeito nenhum. Porque antes, vamos dar um exemplo assim, às vezes você, até em casa mesmo, no relacionamento, né? Você brigava e você não tinha muito o que fazer. Você tinha que estar vivendo aquilo ali, aquela dor, então, né? Agora não, briga, cada um vai para um celular, e aí? Cadê? Onde, que momento que vai fazer as fases? Que momento que... Exatamente. Não Isso, é? isso faz com que a gente vive nessa sociedade doente, Sim, e que está cada vez mais doente. não é? Regiane Fernandes do Buffet Aniane, muito obrigado. Que a gente possa ter novos encontros assim. Sim, se Deus quiser. Agradeço ao convite novamente, Alessandra, e agradeço novamente a cidade de Ipiranga por sempre me receber tão bem. E aí, quiser saber mais da Regiane, @Buffet Aniane. Stories todos os dias, de vida, de trabalho. É isso aí. Carlos, muito obrigado também por ter vindo. Obrigado a você. Continue com a difusora. Any angel on my